Fala galera, tudo bem? Vamos lá para nossa segunda parte da aula de hoje, tá? Eu tô sabendo que vocês estão entulhados de material aí, é difícil estudar por EAD, porque aquela parte do professor explicando, de certa forma, acaba ficando. Muitas vezes vocês têm que. Não tem a facilidade de tirar dúvida que teria na sala, né? Por isso que a gente vai gravar aula ao vivo para que vocês tenham essa facilidade que a gente tem no presencial, né? Então vai continuar como se fosse presencial só pela internet. Então essa aula que eu tô dando hoje aqui eletrônico no canal do YouTube. Vai ser a mesma que eu vou dar hoje também no Teams, no grupo da sala, né, que eu abri da nossa turma ali. Né. Lembrando para vocês, se porventura tiver alguém que não esteja lá, porque eu acho que tá todo mundo, né, eu fui pegando a lista chamada e colocando todos vocês, né, só me avisar que eu já incluo, tá? Então, tudo que a gente está fazendo hoje, nós vamos falar hoje de noite. Né? Eu estou repetindo aqui o que eu já falei na primeira parte da aula, mas só para ressaltar, né, caso alguém assista primeiro uma parte, depois a outra, enfim. Vamos lá. Então, avaliação de empresa, dando continuidade. Né? Esse tema aqui provavelmente vocês já viram em outras disciplinas, se não viram ainda vão ver. Né? A gente vai tratar de uma forma bem objetiva. Né? Indicadores econômicos. Né? Principais indicadores econômicos para avaliar uma empresa. Eu vou passar por eles rapidamente e daí nós vamos fazer um exercício para vocês identificarem como que faz a leitura deles. Tá? Vamos lá, então. Primeiro, indicadores importantes que nós temos aqui. Indicadores de liquidez, que mostra a liquidez da empresa. Nossa, que coisa incrível. O próprio nome já diz liquidez. Pois é. Né? O que é indicador de liquidez? Né? De uma forma bem objetiva. Entende que ativo circulante significa o quê? Significa ativo circulante. Né? Que é aquela grana que você tem no curto prazo. E passivo circulante é aquela dívida que você tem no curto prazo. Se você tiver R$ 100 no ativo circulante e R$ 50 no passivo circulante, entende que você está numa situação de liquidez muito boa, né? Pegando essa primeira conta aqui de liquidez corrente. Ou seja, você tem R$ 100 para pagar uma dívida de 50, né? Que coisa boa, né? Tenho R$ 100 para pagar uma dívida de 50. Então, eu tenho recursos o dobro do que eu precisaria, né? Então, eu tenho uma liquidez corrente que, de certa forma, seria o número 2, né? Eu tenho o dobro, tenho 200%, tá? Vamos, liquidez seca. O que é liquidez seca? O estoque ele está dentro do ativo circulante. Só que vocês entendem que precisa de uma ação. A ação seria qual? Vender esse estoque. Né? Então, esquecendo a venda. Se eu não tivesse mais venda nenhuma, porque sabe o que aconteceu? Aconteceu a crise do corona, né? Que ninguém aguenta mais. Né? Você tem caixa, banco e você tem o estoque. Digamos que eu tenho que fechar a loja e eu tenho que pagar toda a minha dívida com a minha grana. Eu consigo fazer isso? É a minha liquidez seca. Eu vou identificar isso. Tá? Liquidez imediata, disponível. É aquilo que eu tenho no bolso. Né? Digamos que dentro desse ativo circulante aqui, fora os estoques, eu tenho uma aplicação que eu precise lá de uns 15, 30 dias para resgatar. Porque às vezes é normal isso de aplicação. Né? Entende que é dinheiro, entende que está fácil de conseguir. Você não depende de venda, só depende de puxar o telefone, ligar para o banco e falar, cara, liquida aquele título. Que eu vou precisar de grana que eu tenho que pagar os funcionários. Né? Vai cair, só que não cai imediato. Né? O imediato o que é? Geralmente caixa e banco. O ideal seria agora, numa situação de crise como a que nós estamos vivendo, né? Você ter um disponível caixa e banco suficiente para pagar o teu circulante. Né? Então, liquidez imediata, dependendo do cenário, é fundamental que seja boa. Né? Liquidez geral, né, de uma forma bem geral, ativo circulante e realizável, ativo circulante de longo prazo, contra passivo circulante e passivo não circulante. Pegar todo o meu ativo para ver se eu parasse a firma hoje, todo o meu ativo paga todo o meu passivo. Isso é uma liquidez geral. Tá? Vamos lá. A outra parte, né? Participação do capital de terceiros. Eu quero essa parte com relação a endividamento. Entende que todo o meu passivo é o meu endividamento, seja com terceiros, seja com os sócios, que é o capital próprio. Capital de terceiros dividido por todo o meu passivo, capital de terceiros, que é o curto e longo prazo, e o capital próprio, qual é a minha porcentagem disso? Entendeu? Quanto do meu endividamento é decorrente de capital de terceiros? Você vai saber qual é a porcentagem de endividamento. Endividamento financeiro, o meu passivo circulante e não circulante com relação ao meu patrimônio líquido. Eu vou saber quanto que eu tô do que eu investi, quanto que eu tô apoiado em sócio, em banco, né? Em terceiros, que não banco, fornecedor, funcionário, salários a pagar, né? O que for. Tá? Imobilização do patrimônio líquido. Da grana que eu coloquei da empresa.
quanto que eu imobilizei, que eu estou usando para comprar máquina, né? Porque às vezes você tem mais máquina do que precisa para produção, né? Então é fundamental achar de certa forma um equilíbrio disso, né? Porque o bom de fato mesmo é que você tenha mais recursos financiando a movimentação, o giro, né? A compra e venda de estoque direto, entendeu? A compra e venda de estoque. E a participação dos equipamentos eles diminuam, né? Porque é o giro que faz a empresa dar dinheiro, né? E quanto mais rápido você acelerar essa circulação, melhor para todos nós, né? Para a firma, no caso, né? Então, aqui você consegue ver, olha, eu coloquei tanto na empresa, mas eu estou imobilizando isso, né? Provavelmente, se você olhar um cenário disso, né, que o cara tá muito imobilizado do patrimônio líquido, é bem provável que o cara tenha mais equipamento do que precisa, né? Ao invés de ter comprado duas máquinas, né, ele poderia, e ele está usando meia máquina, ele poderia ter comprado uma máquina e ter melhorado o investimento dele sobre o capital de giro, né, a compra de mais estoque, entendeu? Né? O cara não adianta o cara comprar duas máquinas, tá usando meia, né? Teria sido adequado ele ter comprado uma só e tá usando 100% dessa uma. Tá, vamos lá para indicadores de rentabilidade. Margem bruta, lucro bruto sobre a nossa venda, que é a nossa receita bruta. Margem líquida, lucro líquido sobre as nossas vendas, que é todas as vendas, né? É bem autoexplicativo. Retorno do investimento, né? Lucro líquido sobre o meu ativo, né? Tudo que tem de ativo da empresa. E por último, retorno sobre o patrimônio, que o equity, né? Lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? Que é o valor que eu coloquei. E tudo que eu coloquei na empresa, de capital social ali, que é o meu patrimônio líquido, quanto que eu estou trazendo de lucro, né? Será que está valendo a pena? Será que está pagando mais do que aquela aplicação lá que eu estou querendo? Entende? Então é razoável vocês identificarem, né? Ativo total é uma coisa. Estou pegando dinheiro meu e dinheiro de terceiros, né? Banco, essas coisas. E o lucro líquido. Será que está pagando os investimentos? Entende que você tem que considerar isso. Legal? Vamos para o nosso exemplo da aula de hoje. Eu tenho um balancinho aqui bem legal. Pra gente fazer junto. Vamos fazer junto. Eu vou apagar aqueles números lá. Tem um balanço aqui. Tá? Ativo, não circulante, passivo, não circulante. Deixa eu deixar esse negócio aqui negro. Pra ficar parecido com o outro. Aqui. E eu coloquei um DRE aqui atrás também. Tá? Vou deixar negrito esses daqui. As contas totalizadoras, igualdade. Fica mais fácil a gente se achar. Eu peguei dois exercícios para vocês verem a variação. E o que nós vamos fazer? Aqui está calculado. Eu vou fazer assim. Eu vou selecionar. E vou apertar Delete. Puta que cagado, professor. Pois é. É porque nós vamos fazer junto. Vamos lá. Deixa eu me preparar aqui. Vamos abrir aqui para a gente lembrar as fórmulas. Né? Ativo liquidez corrente. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Foi? Vamos lá. Igual ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Dei Enter. Fechou? Copio e colo. Jogo pro lado. Olha como o Excel é safo, né? Ele já corre, ó. Percebeu? Que botão que você está apertando para fazer esse negocinho? Eu estou apertando F2. Eu fico com um dedo no F2 e outro dedo no ESC. F2, ESC, F2, ESC. Noção aqui do Excel. Legal para você conferir se a fórmula está puxando certinho. Tá? Vamos lá então agora pro liquidez seca. Deixa eu pegar aqui a fórmula. Ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante. Facinho. Aqui igual, abre parênteses, ativo circulante menos, apertei menos aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O estoque, fecha parênteses, dividido, passivo circulante, Enter. Legal. Copy e cola. F2, ESC, F2, ESC. Da mesma forma, você está vendo que está puxando certinho. O que nesse primeiro momento a gente já tem? Liquidez corrente. Você já percebe que tem 4 vezes o que precisa para pagar a obrigação. Nossa, mas tem que ficar calculando isso. Eu preciso lembrar essa fórmula. Não precisa lembrar. Esquece toda a fórmula. Entendeu? Você está avaliando a empresa, você não lembra da fórmula. Você bateu o olho no balanço, você tem que olhar aqui, ó. Eu tenho 480 no ativo circulante. Ou seja, eu tenho 480 de grana. E eu percebi que no meu passivo circulante, que eu tenho que pagar agora no longo do curto prazo, 120.
Você percebe que simplesmente para olhar, você esqueceu todas aquelas formas que a gente está olhando aqui, você olha atrás, que você tem 4 vezes mais para pagar? Entende? Você percebe que está uma situação boa, né? Você consegue pagar tranquilamente com a grana que você tem, tá? É isso que vocês têm que ter essa percepção desses indicadores. Esses indicadores, pessoal, grosso modo, ele significa isso, sabe? Você olhar se você nesse lado tem para pagar esse lado. Liquidez seca tirando o estoque. Percebe que até melhorou, né? O 400 menos o 300, né? Para pagar o 120. E aqui o 420 menos 250 para pagar o 75, né? Então eu tinha 1,5 para pagar cada R$ 1 de dívida aqui. Eu tinha 1,5 reais aqui para pagar R$ 1 de dívida aqui. E essa situação melhorou no segundo período, no 2019, né? Ficou mais favorável ainda. Então, aqui está mais legal do que era. Imediata é o nosso disponível. Vamos lá para o nosso disponível. Deixa eu pegar aqui. Igual. Deixa eu pegar só um detalhe aqui. Isso aí. Igual. Caixa. Opa, tem que fazer o mais aqui. Pera aí. Tô voltando. Deixa eu apertar o ESC. Aqui. Igual. Abre parênteses. Esse mais esse. Fecha parênteses. Dividido pelo passivo circulante. 1,5 também. Vamos puxar para o outro cenário. 2,7. Pera aí. Não, calma. Disponível não é esse. Disponível é só o caixa. Caixa dividido. Essas aplicações elas não são líquidas, elas têm um prazo para você resgatar. Então, o liquidez imediata é o que está no teu bolso. O que está no teu bolso agora é caixa. Essa aplicação não é tão... é menos líquida. Você não pode pagar... Digamos, se estourar uma bomba hoje, você não tem esse recurso disponível agora. Você tem 0,83, você não tem uma situação líquida já nesse primeiro momento. Deixa eu puxar a fórmula aqui. 1,6. Você sai de 100 para pagar 120, né? Então entende que você não tem recurso suficiente hoje para pagar todo o teu passivo hoje. Tá? Isso é uma situação hipotética, pessoal, porque o pessoal que também não vai pedir hoje ter o pagamento. Mas pode acontecer, né? Chega no final do mês, teu fornecedor quer receber, o funcionário quer receber, e aí você tem caixa no banco? Não. Né? Então, isso que significa liquidez imediata. E aqui ó, você percebe que o caixa aumentou para 120 e o teu passivo diminuiu. Então tá legal melhorou, né, o cenário que você tem aqui. Liquidez geral é todo o meu ativo, todo o meu passivo menos o PL. Vamos lá. Vamos, o que tá travando aqui? Foi. Igual. Vamos pegar todo o ativo aqui, que é a soma dos dois, já facilita. Esse dividido pelo meu passivo circulante mais o meu passivo não circulante. Fecha. Enter. Legal. Isso significa o quê? Que o ativo está arrebentando, hein? Tô com um ativo bonzão aqui. Eu tenho R$ 3,84 para pagar cada R$ 1 do lado de cá. Aí vocês percebem isso, né? Por exemplo, olha só, 480 mais 750 é muito maior do que 120 mais 200, né? É 3,84 vezes mais. E ele continua numa situação bem boa, 420 para 700, para 75 e 250. É isso aí. Então, nesse cenário, a gente está bacana ainda, tá? Vamos lá, então, para a nossa segunda tabela. Tabela de indicadores de endividamento. Capital de terceiros sobre todo o meu passivo. Capital de terceiros, capital próprio. Tá? Então, vou pegar o primeiro cenário aqui. Igual, abre parênteses, capital de terceiro é passivo circulante mais passivo não circulante. Fecha. Dividido por todo o meu passivo. Opa. Fechou aqui. Ou seja, 26. 26 o quê? 26% de todo o meu passivo é capital de banco. Tá? O que isso daí de banco, de empresa, de fornecedor, de funcionário que eu estou devendo, né? O que significa? Significa o que vocês conseguem ver aqui que eu falei. Pessoal, esses indicadores, agora que vocês são contadores, que já tiveram a matéria gerencial, eu quero que vocês absorvam essa percepção de uma forma natural e não precisem ficar lembrando de fórmula nenhuma. Dá uma olhada aqui, ó.
200 e 120. A soma dos dois, 320. É maior ou menor que 910? É menor, né? 910 aqui é a parte dos sócios, né? Porque tem um capital social muito alto e tem um lucro acumulado aqui, tá? Então, vocês naturalmente já percebem que é maior. É maior o quê? Esse valor aqui é 26% de todo o ativo nosso, né? A diferença é patrimônio líquido. Então, numa situação bem boa, você não está tão endividado, né? Com relação a todo o passivo, tá? Com relação a todo o passivo. O que passivo significa? Nesse caso aqui, o patrimônio líquido e o passivo circulante e não circulante. Mas quanto que é essa relação com relação essa soma, no caso do patrimônio do passivo circulante e não circulante, com relação exclusivamente ao patrimônio líquido? Vamos ver qual que é a próxima fórmula. É exatamente essa. É um dividendo financeiro, né? Passivo circulante, passivo não circulante com relação ao PL, tá? Igual, abre parênteses, passivo circulante mais passivo não circulante, fecha, divide, com relação ao que eu coloquei de grana na empresa, tá? 35%. De tudo que eu coloquei de grana na empresa, 35% seria necessário para pagar os meus fornecedores e eu tiraria isso de patrimônio, tá? Puxa a fórmula aqui. Tá linkadinho. Tá. Vamos ver agora o último aqui, que é sempre uma curiosidade. Imobilização do patrimônio líquido, não circulante sobre o PL. Olha a dúvida, quanto será que de grana que eu coloquei na empresa e que eu travei nas máquinas? Entendeu? Poderia ter usado para financiar o giro da empresa. 82%. Resta uma dúvida aí que a gente não vai ter no exemplo. Será que eu estou usando esses equipamentos aqui, esses veículos, esses imóveis aqui, a contento para maximizar o meu lucro? Entende? Às vezes teria valido a pena, ao invés de eu ter comprado esse imóvel, eu poderia ter alugado o imóvel, né? E usado essa diferença para comprar mais estoque, colocar no caixa e conseguir agilizar mais a velocidade do giro, aumentando o lucro, tá? Enfim, isso é uma decisão gerencial que vocês, agora que são contadores, que sabem tudo de gerencial, vocês vão tomar, tá? Então, calculamos aqui, pessoal, os nossos índices de liquidez e endividamento, né? Relembrando para vocês, só que com aquela ressalva, eu quero que vocês olhem aqui e percebam isso. Não fiquem presos nas fórmulas, tá? Vamos para o nosso resultado. Tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar para que nós vamos fazer junto. Tá. Margem bruta. Vamos lembrar como que era a fórmula. Lucro bruto, vendas. Lembrando a ordem aqui, receita bruta. Receita líquida é líquida de quem? Dos impostos. O lucro bruto é líquido de quê? É o lucro com relação ao quê? Tira os custos. A dona Lair tira as despesas. Baixo aqui ainda os impostos sobre o lucro. E no final eu tenho o lucro líquido. Vamos lá então ao nosso primeiro exemplo, né? Lucro bruto sobre venda igual o nosso lucro bruto dividido sobre as vendas. Enter. 55%. Opa, por que explodiu assim? Vamos diminuir isso aqui. Beleza? 55% das minhas vendas foi meu lucro bruto. Essa é a minha margem bruta. Você já percebe, né? 550 de 1.000, 55%. Tá? Então, melhorou aqui, ó. Opa, tô tendo uma margem melhor, né? Dependendo, às vezes, se diminui custos, acaba ficando vantajoso. Minha margem bruta tá subindo, né? Vamos ver a minha margem líquida. Lucro líquido com relação às vendas. Esse daqui é o mais importante, porque isso aqui é a última linha, né? A última linha é grana no bolso, né? 16% minha margem de lucro. E caiu, pessoal. Cacete. Vou ver aqui. Ah, foi uma pancadona aqui, ó. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Ah, ó, teve despesa. Aqui não está especificado para efeito de exemplo. Mas o que pode ter acontecido aqui? Pode ter tido alguma multa, teve que comprar alguma coisa, enfim, entendeu? Pode ter acontecido muitas coisas. Ele teve uma despesa a mais, que pode ser alguma coisa extraordinária. Tá? Então arrebentou com a lucratividade dele. Olha aqui, ó, 16% você já sabe, né? Principalmente o pessoal que aplica aí em Tesouro, CDB, o que for.
a ideia é que sempre abrir uma empresa seja mais vantajoso, sabe? Do que você deixar o dinheiro parado aí pro banco ficar usando. Então aqui é 16% de margem de lucro, ó. Tá bonzão, né? Agora 6 não, tem investimento que paga mais. Mas a gente espera que a situação aqui seja momentânea, né? Principalmente desse aumento de despesa que é descontrolado, que aconteceu alguma coisa nessa empresa. Tá? Vamos lá. ROI. Lucro líquido sobre o ativo. Quanto do meu ativo eu tô trazendo de lucro? Qual a porcentagem do ativo? Divide. Vamos lá para a tabela do lado. Pego o meu ativo. 13% do meu ativo eu estou convertendo em lucro. E esse valor caiu também, né? Por causa que meu lucro caiu. Tá tendo uma situação extraordinária aqui, né? Mas dizendo para vocês, quando a gente avalia uma empresa, nós temos que puxar os indicadores, né, para entender principalmente qual é a rota que a empresa está. Se ela está numa rota de crescimento ou uma rota de crise, entendeu? De endividamento, de crescimento de endividamento, de diminuição do lucro, né, e por aí vai. Então é fundamental você entender os indicadores, até porque depois nós vamos fazer o fluxo de caixa descontado na outra aula. Então você precisa saber tudo, absorver, pelo menos entender qual que é o rumo que a empresa está tomando. Legal? Vamos lá aqui agora, ver qual que é o último índice que nós vamos fazer. Retorno sobre patrimônio líquido. Isso aqui é fundamental, né? Patrimônio líquido é o dinheiro que você separou lá na tua vida para abrir um negócio, né? Então, qual que é a porcentagem que eu estou tendo com relação a isso aqui a título de lucro líquido? 160. Vamos lá do meu PL. 100. O que aconteceu aqui? Arrumou. Só demorou para processar. 18%. E aqui 9%. Teve a queda, né? Mas por isso que um outro ponto que é bom trazer aqui, quando a gente faz a avaliação, a gente nunca considera 2 anos, sabe? Porque às vezes você pega 2 anos que é enroscado mesmo. É razoável 5 anos, né? Seria razoável para efeito de avaliação e depois nos exercícios que nós vamos fazer, que eu vou passar para vocês, a gente vai fazer 5 anos para vocês calcularem. Porque daí é melhor para saber qual que é o rumo da empresa. Porque aqui pode ter sido um detalhe, entendeu? Uma bobagem que, sei lá, estragou alguma coisa, ou por exemplo, teve algum acidente na empresa, entendeu? O cara teve que cobrir esse valor, mas não é normal dentro da organização, tá? Então, 5 anos você consegue tirar esses solavancos que porventura a gente tem de um ano para o outro, tá? Legal, pessoal? Então fechou essa nossa aula de indicadores, né? A gente vai, depois eu vou passar exercício para vocês. Eu sei que vocês estão tudo entulhados no material e que a nossa aula de hoje ficou muito longa, né? Exercício que eu estou resolvendo aqui, ó, eu sugiro que vocês façam eles, tá? Por quê? Porque é exercício que eu teria passado no quadro e a gente teria feito junto, né? Então eu estou resolvendo o exercício para ficar mais fácil para a gente poder ganhar tempo, né? Por isso que eu estou fazendo com calma aqui com todos vocês. E eu sei também que vocês estão entulhados de material, então eu vou sempre postar a resolução deles. Mas lembrando que na prova não vai ter isso. Então, para praticar, eu sugiro vocês pegarem o balanço que está aqui, o DRE que está aqui, vai lá no slide, olha quais são as formas, faz o cálculo, tá? E depois confere com a solução aqui para ver se bateu certinho. Legal? Então, fechou a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal.